Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Danilo do curso FIRST e nós vamos dar continuidade no estudo da trigonometria. Hoje nós vamos estudar variações das funções trigonométricas. E aí é interessante que nós vamos fazer um estudo primeiro das funções seno e cosseno e depois da função tangente, tá? Então, a função que nós vamos analisar será y igual a A mais B seno de CX mais D. Ou, se você preferir, pode ser também y igual a A mais B vezes o cosseno de CX mais D. Ou seja, as alterações que ocorrem na função seno ocorrem na função cosseno. De um modo um pouco diferente, a função tangente vai ser estudada separadamente. Bom, o que é interessante a gente analisar? Então, nós vamos rever alguns conceitos, tanto da função seno quanto da função cosseno. Legal. Então, vamos imaginar, né, essa função aqui, que é a função y igual a seno de x. Legal? O que a gente precisa relembrar aqui? Primeiro, qual que é o conjunto imagem dessa função? Vocês se lembram? Bom, a função imagem você observa no eixo y, e a imagem seria todos esses valores, entre menos 1 e 1. Então, isto é o conjunto imagem. Tá certo? Outra grandeza que nós vamos recapitular é o que nós chamamos de período. Qual que é o período da função seno? Você pode analisar o período como sendo essa distância no eixo x, né? E o período é 2π. Tá dando para relembrar? E a imagem é do menos 1 até 1. Uma outra grandeza importante de ser analisada é o que nós chamamos de amplitude. Bastante cuidado, ó. A amplitude é esse valor, sempre a diferença entre o valor máximo, tá certo? E o valor médio. A amplitude é sempre um valor positivo, tá certo? Então é a diferença entre o valor máximo e o valor médio. Então nós reanalisamos o período, a imagem, que é de menos 1 até 1, e a amplitude, que é 1. Tá? A mesma coisa nós vamos rever na função cosseno. Olha só. Essa aqui é a função y igual a cosseno de x, ou f de x igual a cosseno de x. Então, vamos analisar. Qual que é o período dessa função? O período dessa função também é 2π. Tá certo? Nós temos aqui o conjunto imagem, que observa-se no eixo y. Tá certo? Imagem de menos 1 até 1. E também temos a amplitude, que também vai ser igual a 1, né? Essa é a grandeza amplitude, que é a diferença entre o valor máximo, que é 1, e o valor médio, que é menos 1. Tá certo? Então, essas informações, tanto do seno quanto do cosseno, já foram estudadas. Nós estamos apenas retomando essas informações, porque serão extremamente úteis para a gente nos próximos estudos. Então, veja. Diante desse cenário, nós vamos analisar os parâmetros A, B, C e D de maneira separada, tá certo? Então, nós vamos ver o que cada um desses elementos faz na função trigonométrica seno ou cosseno. Então, observe. A primeira que nós vamos analisar é o fator A, tá certo? Então, o que acontece com o termo A? Termo A. Ele é responsável por um deslocamento, olha só, deslocamento vertical. O que acontece com ele? O gráfico ou sobe ou desce. Se o A é positivo, ele sobe. Se o A é negativo, ele desce. Tá certo? Então, aqui nós temos o gráfico da função y igual a cosseno de x. Tá certo? Como é que seria o gráfico, por exemplo, da função y
igual a 1 mais o cosseno de x. Então, o que acontece com esse gráfico? Esse gráfico vai subir uma unidade. Então, perceba que ele começa no 1, então ele vai começar no 2. Tá certo? E ele vai fazer esse deslocamento com todos os seus pontos. Todos os seus pontos. Então, olha só como seria esse gráfico. Olha só. Aqui. Então, esse é o gráfico de y igual a 1 mais cosseno de x. Então, é possível perceber que houve um deslocamento de uma unidade para cima. Tá certo? Que é o que o termo A faz. Então, o gráfico sobe ou desce. Tá certo? Como consequência, ele vai alterar o conjunto imagem, né? Ele altera a imagem, porque ele faz o gráfico subir ou descer, os valores de y mudam, tá certo? Deu para entender o que o termo A faz? Seguindo a nossa análise, nós vamos agora trabalhar com o termo B, de maneira separada. O que o termo B faz? Ele altera a amplitude da função. O que significa isso, professor? Significa que ele vai alongar ou achatar. Alongar ou achatar. Tá certo? Então veja, aqui eu pus o exemplo da função y igual a seno de x. E eu gostaria de saber o que é que acontece com a função quando nós trabalhamos, por exemplo, com y igual a 2 vezes o seno de x. O que vai acontecer com essa função? Então, a nossa amplitude vai mudar. Ou seja, ela vai até o 2 e vai até o menos 2. Olha só o que vai acontecer com a nossa função. Nesse caso, ela alongou. Ela alongou, mas ela poderia ter achatado. E como que ela achataria, professor? Se, por exemplo, fosse, ao invés de y igual a 2 seno de x, fosse 0,5 vezes seno de x. Aí ela encolheria, ela achataria. Então, esses dois, tanto A quanto o termo B, eles fazem com que a nossa função altere um conjunto em imagem. Percebam vocês que o período das duas funções analisadas não altera em nada. Ele vai alterar a imagem. Então, recapitulando. Termo A, deslocamento vertical, o gráfico sobe ou desce. Termo B, altera a amplitude, ou o gráfico fica mais alongado ou mais achatado. Legal? Vamos seguir. O próximo que nós vamos trabalhar é o termo C. E o que o termo C faz? Esse é um dos mais exigidos. Ele altera o período da função. Então, o nosso período agora vai ser dado por, olha só, 2π dividido por módulo de C. Tá certo? 2π dividido por módulo de C. Então veja, essa função aqui é a função y igual a cosseno de x. Certo? Já deixei o gráfico prontinho para a gente ganhar tempo. Como é que seria, por exemplo, o gráfico da função y igual a cosseno de 2x? Tá certo? Bom, primeira coisa, qual que vai ser o período dessa nova função? Bom, o período dessa nova função, eu vou fazer aqui embaixo, o período vai ser 2π dividido pelo módulo de 2, que é o termo C. Ou seja, o período dessa função vai ser π. Então, tá vendo todo esse movimento que a função cosseno faz? Ela vai fazer agora de uma maneira mais curta. Ela vai fazer até aqui, ó. Tá vendo? Então, nós vamos fazer uma marquinha aqui no meio, outra marquinha aqui no meio, tá certo? E vamos esboçar esse gráfico, partindo da ideia aqui no π,
ela vai ter o valor de 2π, tá vendo? Aqui, no π sobre 2, o de π, e o de 0 continua o mesmo. Então, a nossa função vai ter mais ou menos este formato aqui. Tá vendo? Repare que a nossa função agora, por reticências para mostrar que ela continua, o período dela mudou. É possível notar? Olha só. O novo período dessa função será exatamente essa distância aqui. Ó. Tá certo? Que é π. Não altera a imagem e não altera a amplitude. Ela só é responsável pela alteração no período. Atenção, você que presta vestibular, é um dos termos mais exigidos em prova. O termo C. Bastante atenção a isso. E por último, o termo D. O que o termo D faz? Ele é responsável por um deslocamento horizontal. E aqui você tem que tomar um cuidado que existe uma característica, uma propriedade dos gráficos que é muito importante você lembrar. Vou colocar aqui embaixo, olha só. Ó, quando o D for positivo, o deslocamento para esquerda. Mas ele está somando, ele não tem que ir para a direita? Falando, não, é exatamente o contrário. Bastante atenção a isso. E se o D é negativo, o deslocamento ocorre, para a direita. Dá para entender isso? Então é sempre o contrário. Ah, quando você soma no eixo X, não vai para a direita? Não. Aqui, essa é uma propriedade de gráficos, não só trigonométricos, tá? Isso ocorre com funções polinomiais também. Então, observe. Aqui nós temos a função y igual a seno de x. Tá certo? Isso é igual a seno de x. Então, eu quero construir o gráfico da função y igual a seno de x menos π sobre 2. Então perceba que o termo D aqui é menos π sobre 2. Bastante atenção a isso. Então se ele é negativo, o movimento é para a direita. Então esse gráfico que está aqui, tá vendo? Ele vai ter um deslocamento para a direita. De quanto, professor? De π sobre 2. Então se você andar π sobre 2 aqui, aqui você vai ter 5π sobre 2. Tá certo? Diante desse cenário, o nosso gráfico vai ter aproximadamente essa configuração aqui. Olha lá. Olha o nosso novo gráfico, tá vendo? Então, é possível identificar que deslocou para a direita. Esse vai ser o gráfico da função seno de x menos π sobre 2. Tá claro? Tá certo? Então, bom, de uma maneira separada, nós vamos analisar a função tangente. Tá certo? E a função tangente, pessoal, ela é menos exigida em prova, porque as alterações são mais sutis. Então, nós vamos fazer uma análise breve de y igual a A mais B vezes a tangente de Cx mais D, tá certo? Então vamos relembrar algumas informações da função tangente original, porque aqui está o gráfico da função y igual a tangente de x. Primeira coisa que é interessante a gente lembrar, né? Qual é o período dessa função tangente? Então, o período dela não é 2π, hein? O período dela é π, olha lá. É esse movimento que você analisa, o quanto que ela gasta para fazer esse contorno, tá certo? E o conjunto imagem? Pessoal, diferente de função seno e cosseno, que ela tem valor máximo e mínimo, essa aqui não tem não. A imagem são todos os reais, tá certo? Então tem que ter bastante atenção a isso. Então, as alterações que serão feitas
são pouco significativas do ponto de vista do conjunto imagem, porque se você deslocar ela para cima, continua sendo a imagem os reais. Então, bastante cuidado. Então, vamos descrever cada um deles? Então, vamos lá. O que o termo A faz? O A, deslocamento vertical. Mesmo esquema. O que acontece com o gráfico? O gráfico sobe ou desce. Legal? O termo B, agora, nós não temos amplitude, tá certo? Porque não tem valor máximo. Então, o termo B vai ser um fator de crescimento. Então, ele vai alterar o crescimento da função. O que significa isso, professor? Ela pode crescer mais rapidamente ou mais lentamente. Isso, obviamente, para B positivo. Né? Se o B for negativo, caso o B seja negativo, altera o que é positivo e o que é negativo. Tá certo? Então, se o B for negativo, toda a parte que é positiva rebate para baixo e toda a parte que está para baixo rebate para cima. Tudo bem? O que é mais pedido em prova? O termo C, sem sombra de dúvidas. O que o termo C vai fazer? Alterar o período da função. Qual que vai ser o novo período? Π dividido por módulo de C. Tá certo? E mais uma vez, o termo D, deslocamento horizontal. Mesmo esquema da função seno e função cosseno. Vamos relembrar? Olha lá. Se o D é positivo, deslocamento para onde mesmo? Deslocamento para esquerda. E se o D for negativo, deslocamento para direita. Legal. Tá certo? Então, muitos alunos às vezes ficam com dúvida nesse altera o crescimento. Né? Então, você observa o gráfico e você vai perceber que ela pode crescer mais acentuadamente ou mais lentamente. Outra coisa importante é que o termo D, como tem um deslocamento horizontal, né, você tem que perceber que essa linha pontilhadinha aqui, que é onde não existe, ele desloca junto. Então, se ele desloca, por exemplo, π sobre 2 para a direita, a assíntota, que é o nome dessa retinha, desloca junto. Certo? Legal. Vamos seguir. Eu vou dar um exemplo para vocês de como construir um gráfico, tá certo? Então, eu vou colocar para vocês aqui, para vocês lembrarem como é que faz para esboçar o gráfico. Porque nós fizemos só uma visão analítica, né? Esboça o gráfico de y igual a 1 mais seno de 2x. Vamos lá? Tá finalizando a aula. Eu sei que essa aula é muito teórica, tem muita informação, mas enfim, vamos lá. Ainda a melhor maneira de se montar um gráfico de função trigonométrica é com uma tabela. E aí, vamos às principais dicas. Primeiro, na última linha da sua tabela, você sempre põe a função que o exercício te deu. Tá certo? Tá certo? E na primeira linha, você sempre põe o argumento da função. Professor, o que é o argumento? O argumento é o arco que está descrito aqui, o 2x. Sempre. Tá certo? Argumento é uma palavra muito usada nos números complexos, mas a gente pode usar aqui também. Legal. Então, aqui a função e aqui o argumento. Que valores eu ponho aqui, professor? Sempre os valores que dividem os quadrantes. Então, seria o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Sempre.
E agora você pula essa coluna x e vai para o seno de 2x, tá vendo? Então você vai aplicar o seno dos valores dessa tabela. Então, por exemplo, se o 2x é 0, seno de 2x é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π, 0. Seno de 270 graus, menos 1. Seno de 2π, 0. Aí agora você vem aqui para a função. O que a função faz? Bastante atenção. Ele pega os elementos dessa coluna, tá vendo? E acrescenta 1. Então aqui vai ficar 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 0 mais 1, 1. Menos 1 mais 0. É menos 1 mais 1, 0. E 0 mais 1, 1. E aí, por último, ó, é a última coisa que você faz, o x. Então veja, você vai pegar os elementos da primeira coluna e analisá-los. Repare, se 2x é 0, então aqui, ó, o x é 0. Se o 2x vale π sobre 2, o x é π sobre 4. Se 2x, bastante atenção, ó lá, se 2x é igual a π, x é π sobre 2. Se 2x é igual a 3π sobre 2, divide por 2, 3π por 4. E por fim, se 2x é igual a 2π, o x é π. Então, veja, se isso aqui é o x, no seu gráfico é aqui que você vai colocar. Esse é o eixo x, tá vendo? Então, que valores você vai pôr? Vamos lá? Então, você vai pôr o 0, o π sobre 4. Perceba que eu deixei o gráfico de seno de x aqui para você ver as comparações. X igual a π sobre 2 está aqui. X igual a 3π sobre 4 está exatamente entre esses dois elementos. E x igual a π está aqui. Então vamos aos pontos. O 0 e o 1. 0 e 1, então está aqui. Beleza? 0 e 1. Segundo ponto. X igual a π sobre 4 e o y é 2. Então, π sobre 4 e 2. Aqui em cima, por exemplo. O que mais? Π sobre 2 e 1. Está aqui. 3π sobre 4 e 0 está aqui. E π e 1 está aqui. Então, olha o nosso gráfico. Tá certo? Então, utilizar de uma tabela ainda é o melhor mecanismo para construirmos um gráfico de função trigonométrica. Tá certo? Agora, vamos só relembrar? Só relembrar? Primeiro, alterou o período. Quem que altera o período? Esse cara altera o período. 2π sobre módulo de 2, que dá π. O que que esse 1 aqui faz? Deslocamento vertical. Subiu uma unidade para cima. Tá certo? Bom, a última informação para finalizarmos. Se você precisar analisar uma função trigonométrica sem construir o seu gráfico, observe. Vamos supor que apareça essa função. Ó. 4 mais 3 vezes o cosseno de 2x mais π. Tá certo? O que você pode analisar dela? Então, vamos fazer um pequeno ajuste. Vamos escrever assim, ó. Y igual a 4 mais 3 vezes. Atenção a isso, ó. Cosseno. Põe o 2 como fator comum. 2 que multiplica x mais π dividido por 2. Π sobre 2. Pronto. Aqui dá pra gente analisar tudo. Vamos lá? Acompanha comigo. Amplitude. Qual que seria a amplitude dessa função? 3. Quem que altera a amplitude? Esse Bzinho aqui, ó. Esse cara. Certo? Vamos seguir. Qual é o conjunto imagem dessa função? Falei, e agora, professor? Como é que eu faço isso? Bom, vamos lá. Bastante atenção. Para você fazer o conjunto imagem de maneira mais rápida, você pode pensar assim. Qual é o maior valor que o cosseno assume? 1. Então você faz aqui no cantinho e coloca assim, ó. Y máximo. Qual que é o Y máximo? Vai ser 4 mais 3 vezes o cosseno máximo, que é 1. Então qual que é o Y máximo? 7.
Y mínimo. Como é que eu faço para descobrir o Y mínimo? Bom, você troca o cosseno mínimo. Qual é o valor mínimo do cosseno? Menos 1. Então vai ficar 4 mais 3 vezes menos 1. Menos 3 com mais 4, 1. Pronto. Quem que é o meu conjunto imagem? De 1 até 7. Então você não precisa construir o gráfico. Esse de máximo e mínimo é muito legal. Tá certo? Período. Qual seria o período dessa função? Período seria 2π dividido por esse cara. Ó. Por módulo de 2. O período seria de π. E outra coisa, houve deslocamento horizontal? Sim. De quanto? Ó, mais π sobre 2, mais π sobre 2, positivo. Então teve deslocamento horizontal de quanto, hein? De π sobre 2 para onde? Direita ou esquerda? É positivo. Então, para a esquerda. Legal? É isso. Sem construir o gráfico, esse é uma boa maneira de analisar. Tá certo? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Como toda aula, isso vai ter uma lista de exercícios para vocês treinarem. E qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um grande abraço e até a próxima.